O tema é realmente importante, para a sociedade portuguesa. O requerimento tem a sua pertinência, embora eu também entenda que o tema pudesse ser tratado numa audição regimental, já o podíamos ter tratado na audição anterior, caberia lá seguramente, não lhe retirando importância por isso. De todo modo, uma vez que o requerimento existe, estar a adiar a audição ao Sr. Ministro, que está aqui hoje connosco, parece-me fora de tempo. E, portanto, a estar aqui o Sr. Ministro, a estar aqui a Sra. Secretária de Estado, eu julgo que seria, de facto, de arrumar a questão, até porque, como todos sabemos, e como ainda ontem constatámos na reunião de mesa e coordenadores, matérias e requerimentos para os próximos meses não nos faltarão. E, portanto, estar a sobrecarregar ainda mais a agenda, estando aqui hoje, não fará sentido. Srs. Deputados, julgo que podemos encerrar por aqui esta discussão, porque há um grupo parlamentar que não concorda, isto implica uma alteração da ordem do dia, unanimidade da opinião, já não é possível. Sr. Deputado Filipe Melo, não é possível, vamos avançar, vamos fazer o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, nós respeitamos a opinião do Sr. Deputado Pedro Coimbra, como é lógico, não havendo unanimidade, temos que prosseguir com a audição. No entanto, eu deixava também aqui uma nota que me parece importante em futuros requerimentos. Não pondo em causa qualquer requerimento, como é evidente, mas neste momento, com este requerimento, não havendo nenhuma iniciativa legislativa do Governo sobre esta matéria, o Sr. Ministro vem aqui fazer de consultor para os TVDs. O que com uma pergunta ao Governo se resolvia isto. É a nossa opinião, Sr. mas... Deputado, Sr. Deputado, vamos ser pragmáticos, é assim. O momento de avaliação do requerimento já aconteceu quando os senhores deputados viabilizaram o requerimento. Foi aí que discutiram o mérito do requerimento. E se foi viabilizado é porque a Comissão maioritariamente entendeu que devia ser viabilizado. Não vai ser adiado porque já um grupo se pronunciou, não é preciso ouvir a pronúncia de mais nenhum e, portanto, vamos iniciar. Quem começa é o requerente, que é o Bloco de Esquerda, e que dispõe para o efeito de 4 minutos. Deixe-me só confirmar, Sr. Deputado. 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e agradecer muito a disponibilidade, porque, enfim, também estou noutra comissão desde as 9 da manhã. É o nosso trabalho, faz parte. Muito rapidamente, em maio de 2021, o Bloco de Esquerda promoveu, em sede de comissão de sexta comissão, uma série de audições sobre a lei TVDE, poucos meses antes da data da suposta avaliação da lei, que seria agosto de 2021, para posterior revisão da mesma, como está, aliás, previsto. E na altura ouvimos a AMT, o IMT, a ACT, a FECTRANS e o Secretário de Estado da Mobilidade. Desde então, a única coisa que foi conhecida foi um relatório que estava previsto e que juntou várias destas entidades num grupo de trabalho que foi criado pelo Governo na altura para fazer esta avaliação que estava prevista na lei, mas que não levou, entretanto, a nenhuma alteração significativa. Passados vários governos, questionámos todos os governos que passaram, entretanto, desde essa altura, sobre a revisão prevista por lei, porque esta é uma lei que prevê ela própria a sua revisão e, portanto, desse ponto de vista, faz sentido que exista aqui alguma intervenção e, como digo, desde 2021, antes desta data prevista, fizemos várias audições e questionámos os governos desde então, sempre desde essa altura. Neste momento, com a tomada de posse deste Governo, nós já questionámos, enfim, a Ministra do Trabalho sobre a revisão do regime jurídico que pertencia ao Ministro da Economia. O Ministro da Economia já nos disse por 2 vezes que não seria com ele, seria e que estaria aqui em articulação, em dezembro de 2024, disse que estava em articulação com o Ministério do Trabalho, mas na verdade, e vendo com o que se passou em legislaturas anteriores, seria este Ministério a ter essa responsabilidade. E, portanto, há três questões essenciais que nos levaram a apresentar este requerimento para podermos obter um ponto de situação por parte deste Governo, que creio que ainda não teve a oportunidade de se pronunciar mais aprofundadamente sobre esta matéria, relativamente ao que é que se pode esperar, ou seja, qual é que é o ponto de situação do trabalho da revisão de lei por parte do Governo, quando é que se podem esperar
propostas dessa revisão, em que sentido poderão ir, quando é que se pode esperar, até porque, novamente, esta lei implica, e estava lá escrito, que ela seria revista e, portanto, faz sentido questionar o Governo relativamente a isto. Relembrando que, neste momento, há 2 fatores que nos parecem relevantes para este processo. Em primeiro lugar, há uma proposta de diretiva europeia que contende exatamente com matérias que têm a ver com as leis das plataformas, digamos assim, e, por outro lado, aquilo que foi aprovado do ponto de vista de legislação laboral, nomeadamente na agenda do trabalho digno, que adiantou, inclusivamente, algumas medidas da proposta de diretiva europeia e que incluiu determinadas matérias que têm uma aplicação direta ao regime dos TVDEs, mas cuja lei não foi alterada de acordo com a agenda do trabalho digno. E, portanto, eram essas questões que gostávamos de ver esclarecidas neste momento por parte do Ministério. Muito obrigada. Muito bem, Sr. Deputado. Estão colocadas as questões. Responde o Sr. Ministro. São 4 minutos, Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, Sra. Deputada, deixe-me dizer, antes de mais, que estranhámos muito este requerimento, porque o requerimento focava só a sua atenção nas dúvidas que o Bloco de Esquerda teria de quem teria a competência dentro do Governo, quando o Sr. Ministro da Economia já por 2 vezes, e a Sra. Deputada aqui o disse, reafirmou que não era com ele, eu reafirmei que era comigo, eu próprio já tive a oportunidade de publicar uma portaria, portanto, a portaria de 19 de dezembro é uma portaria publicada por este Governo. E está claro, portanto, um requerimento com dúvidas de quem é que tinha a responsabilidade. Acho que essas dúvidas estão dissipadas. Segunda dimensão, o que é que este Governo já trabalhou? Já trabalhou na portaria, desde logo, que está publicada, nomeadamente no que diz respeito à formação. E, por outro lado, este Governo travou o ímpeto legislativo. Por uma razão muito simples, eu expliquei há bocadinho, na regimental. É que o ímpeto legislativo agora está nesta casa. E, curiosamente, não está só nesta casa, está nesta comissão, porque desceu à comissão a proposta da IEL e a proposta do PSD. E, portanto, e nós, com respeito profundo por esta casa, aguardamos aquilo que os grupos parlamentares agora. E depois é que o Governo se irá pronunciar na persecução daquilo que esta Assembleia irá aprovar, irá nessa altura. Agora, achamos estranho este caráter extemporâneo da discussão. A discussão estava a ser feita aqui. Nós estávamos a monitorizar aquilo que está a acontecer aqui. E agora querem saber o que é que o Governo pensa sobre isso? Manifestamente parece-nos o inverter de toda a lógica. Portanto, em relação à portaria, está publicada e está claro o que é que o Governo pensa sobre a forma como era feita a formação. Estava errada, a forma como é que as turmas eram escolhidas, a obrigatoriedade da identificação dos veículos. Isso está tudo claro, está na portaria. Já o publicámos, não ficámos à espera. Mas depois parámos o resto. Parámos a revisão legislativa porque percebemos, e bem, que a Assembleia tomou as rédeas do processo. E agora não fazia sentido aqui um braço de ferro entre o que é que o Governo está a legislar e a Assembleia. Aguardamos aquilo que esta Comissão desceu à Comissão, há de ir ao plenário outra vez. E o Governo estará nesse dia na discussão, naturalmente, como está sempre, na discussão e terá a sua posição nessa discussão. Até agora só sabemos, pelas notícias, por aquilo que está a acontecer, aquilo que são os trabalhos internos, e bem, que agora é o espaço, é o momento da pronúncia desta Assembleia. E, portanto, eu pouco mais tenho a juntar a esta discussão nesta fase. E, portanto, agora, garantir-lhe outra coisa, a articulação... Garantir-lhe, Sra. Deputada, garantir-lhe uma coisa, a articulação com a minha colega do trabalho é total e, portanto, aliás, não faz sentido. A agenda do trabalho digno é absolutamente essencial para esta temática. Está no centro da discussão desta temática. E, portanto, claro que a articulação, apesar do Governo ter os responsáveis de cada um dos dossiês, de cada uma das temáticas em apreço, depois há uma articulação interdisciplinar que é saudável num Governo do país. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Coimbra. São 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Não vou gastar os 6 minutos, Sr. Presidente, até porque o Sr. Ministro não costuma ser muito o meu hábito, mas nem sei bem o que lhe hei de perguntar. É um facto. Naturalmente, dizer que o Partido Socialista acompanha esta temática, como acompanha todas as temáticas que dizem respeito ao país, todas as matérias económicas, todas as matérias sociais,
com a maior das atenções. E, naturalmente, vamos participar ativamente naquilo que vai ser o processo legislativo, que a esta matéria diz respeito, porque aí sim é que teremos uma participação, de facto, com cabimento e com propriedade. E, portanto, não deixamos de ter a perfeita consciência de que esta é uma atividade importante, que é uma atividade relevante, que nos últimos tempos evoluiu, não interessa agora se bem se mal, não interessa agora se por aqui, se por ali, é isso que iremos trabalhar, é aí que iremos receber contributos, é para, de facto, conseguir contribuir para que esta atividade seja uma atividade mais regulada, mais clara, mais transparente, com direitos sociais, com obrigações, enfim, melhorar a qualidade da atividade. É isso que também nos importa e o Partido Socialista não deixará de dar os seus contributos nessa matéria. De facto, houve aqui um tempo em que houve alguma confusão dentro do próprio Governo. A Sra. Ministra do Trabalho empurrou para o Sr. Ministro da Economia, o Sr. Ministro da Economia dizendo que teria algum cabimento a sua intervenção, mas também empurrou para o Sr. Ministro das Infraestruturas. O Governo já esclareceu essa matéria, isso está claro, o senhor também já aqui o disse, e, portanto, também estamos esclarecidos, depois desta confusão inicial, estamos esclarecidos quanto à responsabilidade de cada um no assunto e, portanto, também não é questão para lhe colocar, porque está devidamente clarificada. Pelo que, Sr. Ministro, eu, enfim, faço 2 ou 3 perguntas, também, ao fim e ao cabo, para ouvir o seu contributo, também é importante, naturalmente, mas eu perguntar-lhe, até a propósito daquilo que disse em relação à articulação com a sua colega do trabalho, se porventura já há medidas equacionadas no sentido de combater a precariedade de, eu diria, cerca de 100 mil trabalhadores que estão afetos a esta atividade. Se o Governo já ponderou, se já equacionou, já tem medidas concretas para este flagelo, não deixa de ser um flagelo social. Por outro lado, perguntava-lhe também se porventura já foram equacionadas, já foram debatidas, já foram pensadas algumas medidas em matéria de fiscalização para esta atividade. E por último, se porventura o Governo está a equacionar criar algumas medidas de incentivo à utilização de veículos mais sustentáveis para o setor, nomeadamente, naturalmente, veículos elétricos e veículos híbridos. E é só, Sr. Ministro. Muito obrigado. Deputado, Sr. Ministro, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não quero, de maneira nenhuma, fugir às questões, mas é aquilo que eu digo, quer dizer, que eu disse há pouco. Eu não quero, de forma nenhuma, influenciar o processo legislativo que está a acontecer aqui nesta Casa. Naturalmente, que eu e a minha colega do trabalho, é um tema que começámos a interessá-lo desde o minuto zero que chegámos. É um tema absolutamente gritante nas nossas cidades. E, portanto, o tema da dignidade, o tema da fiscalização da atividade, um tema muito importante que trouxe para cima da mesa, que é a questão da transferência das unidades motrizes para veículos elétricos, veículos mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Toda essa dimensão é uma dimensão que nós acreditamos que a revisão legislativa que está neste momento em marcha deve endereçar. Mesmo a questão que se falou, e há pouco na regimental o CDS falou sobre isso, a questão do falar português, não falar português, todas essas questões eu acho que têm que ser agora, porque a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda disse bem, todo este pacote legislativo já devia ter tido a sua revisão há 3 anos atrás. E, portanto, nós estamos atrasados. Acho que este debate tem que ser feito. O Governo está disponível para o fazer, quer fazê-lo, tem as suas ideias que quer aportar para o processo, mas neste momento aguarda o processo legislativo que vai emanar desta Casa e não quer antecipar, porque para isso tinha feito o seu processo legislativo e depois teria sido ao contrário e teria sido avocado pela Assembleia da República a apreciação parlamentar, que também é legítimo. Aqui foi ao contrário. E, portanto, agora vamos respeitar esse timing da Assembleia legislar e o Governo virá cá e terá a oportunidade também de contrapor e dizer, olha, atenção, este caminho é perigoso por isto, o Governo não concorda com aquilo, mas a Assembleia terá sempre a palavra soberana sobre todo o processo. Sr. Deputado Marco Claudino, PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, de facto não há muito para dizer nesta audição, que eu creio que já concluímos em poucos minutos, que não faz grande sentido. Aquilo que o Bloco de Esquerda aqui veio trazer foi um requerimento
que quis, de alguma forma, demonstrar algo que está clarificado, que é de quem é que é a competência relativamente a esta matéria, o que não significa, naturalmente, que não haja matérias que tenham também articulação com outros membros do Governo, designadamente com a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, mas aquilo que também já agora é importante dizer, porque o Bloco de Esquerda não trouxe esta matéria quando ela começou a ser incumprida, que foi em 2021, a esta Comissão, com este requerimento. E há aqui uma nota que eu não queria deixar de dizer. O Bloco de Esquerda, que é useiro e vozeiro em dizer que o Parlamento, em todas as circunstâncias, é predominante, parece querer colocar-se numa situação de subalternidade perante o Governo. Quer dizer, está aqui a discussão no Parlamento, mas vem cá o Sr. Ministro para nos dizer o que é que nós vamos fazer. Olha, aqui os grupos parlamentares têm o seu trabalho, as suas responsabilidades, as suas propostas e é aquilo que nós vamos fazer em sede de comissão e em sede de especialidade, que é trabalhar as propostas com a abertura para podermos discutir independentemente de onde elas vierem, para melhorar o regime e depois, naturalmente, o Governo também fará a sua avaliação com vista a que possa também continuar este trabalho de avaliação do regime do setor TVDE, que naturalmente muito nos interessa. E, portanto, não tenho nenhuma questão ao Sr. Ministro para lhe fazer. Muito obrigado. Sr. Deputado Marco Claudino, Sr. Ministro, para responder. Sr. Presidente, muito obrigado e não tenho nada a acrescentar, não houve nenhuma questão. Grupo Parlamentar do Chega, alguém se inscreve? Algum dos seus deputados? Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, por, mais uma vez lhe digo, já lhe disse ainda há bocado, por vir cá fazer de consultor especialista na área dos TBDEs e, de certa forma, também referir que acho que o Grupo Parlamentar do Chega não acha correto que, enquanto estão a ser discutidas e baixaram a esta Comissão 2 propostas para serem trabalhadas na especialidade, não achamos correto que o Sr. Ministro tivesse sido chamado para falar sobre o âmbito da lei dos TBDEs, quando nós, partidos políticos, no âmbito da nossa independência da discussão das nossas propostas, temos o nosso trabalho a meio e penso eu que não necessitamos que o Sr. Ministro nos venha dar aportes para a discussão das nossas propostas. Mas, no entanto, também aproveito a sua vinda cá, porque gostaria de saber da sua opinião, quer seja como membro do Governo, também certamente como ex-autarca também tem algum conhecimento sobre estes pontos. E gostaria de começar por referir as questões associadas e tocou aí no ponto do âmbito do CDS e já na discussão que foi feita em plenário, o Partido Socialista escusou-se a apresentar qualquer tipo de proposta e o Sr. Deputado João Torres até refere a lei do consumidor, em específico o artigo 7, que é a obrigatoriedade do falar português, ou, à partida, o falar português. Mas isso não está a acontecer no âmbito do setor do TVDE. E nós não nos podemos escusar ou resguardar no âmbito de uma lei do consumidor e depois vemos isso completamente o contrário, a estar associado ao setor dos TBDEs. Também não podemos deixar de referir que o próprio partido do Bloco de Esquerda, a reboque do Partido Socialista, durante os anos que esteve no poder de fazer alguma coisa, nada o fez e, no entretanto, agora continuam, e iniciou-se com o Sr. Deputado José Soeiro, onde fazem a mistura dos alhos com os bugalhos, e uma coisa é o setor TVDE, outra coisa é o setor das plataformas. As plataformas envolvem não só o âmbito da TVDE, como envolvem também outro tipo de circunstâncias em que nós também temos as pessoas a nos trazerem bens à nossa porta e afins. E existe aqui esta mistura do Bloco de Esquerda que não está a ser bem colocada no âmbito da TVDE e quer ir no seguimento do que a esquerda espanhola fez ainda há bem pouco tempo. Mas não me escuso também a lhe fazer perguntas sobre o próprio projeto apresentado pelo grupo do Partido Social Democrata e que baixou à Comissão sem votação, em que gostaria de saber se concorda sobre a inclusão dos táxis no âmbito dos TBDEs.
Ou seja, nós já temos também uma comunicação oficial da ANTRAN, onde não se revê neste tipo de projetos, não se enquadra nesta situação e, por outro lado, mesmo as associações dos TVDEs não acham correto a circunstância dos táxis terem acesso a tudo e mais alguma coisa do que seja TVDE e, por outro lado, os TVDEs não têm acesso a tudo o que é feito também nos táxis. Ou seja, por isso é que eu também, dentro da minha intervenção em plenário, referi que se vamos dar tudo aos táxis, também temos que dar acesso aos TVDEs, às praças que existe no nosso mercado para os táxis associados. E gostaria de lhe fazer essa questão, como também os âmbitos relacionados com o IMT, que está associado na sua gestão, em que ainda há uns tempos atrás foi reprovada uma plataforma, a Plinko. Ou seja, essa plataforma surge numa necessidade imperiosa das senhoras sentirem-se mais confortáveis a andar em modo TVDE, porque não existe uma segurança cabal hoje em dia, e nós sabemos, as notícias são claras, de várias circunstâncias de agressões, violações e afins, e temos também notícias que nos reportam que no ano passado foram levantados 288 autos relativos a infrações praticadas, este ano já vamos em 145, ou seja, temos várias questões a ser resolvidas. Deixe-me só fazer uma última questão, que tem a ver com o âmbito do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, em que se sente abandonado pelo Governo. Eu gostaria de saber se concorda com a possibilidade da criação de contingências neste tipo de mercados em algumas áreas do país. Muito obrigado. A questão. Sr. Ministro, para responder. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu, mais uma vez, não quero ter aqui um papel de desrespeito para com esta Casa, e nomeadamente para o Grupo Parlamentar do PSD e da IEL, que apresentaram um projeto. Se me faz perguntas concretas sobre o tema, eu ter-lhe-ia, como deve calcular, Sr. Deputado, deixe-me concluir. Respeitar esta Assembleia e dizer, se quiser que eu lhe diga que o meu gabinete tem uma avaliação de todos os projetos e aquilo que é a nossa opinião de cada um, tem, naturalmente. Se eu lhe disser que estou muito próximo, que o Governo está muito próximo daquilo que são as propostas que vemos do Partido Social Democrata, sim. Se me disser que eu, do ponto de vista filosófico, concordo com contingentes, não. Acredito que o mercado funcione. Se me diz se eu concordo, por exemplo, com os táxis poderem estar simultaneamente registrados, sim, concordo. Portanto, agora, se eu agora lhe estivesse a fazer este exercício, eu estava a ir contra aquilo que eu disse no princípio desta audição, e não me leva mal, mas não me quero explanar mais, sob pena que não é o papel do membro do Governo vir aqui, como disse no início da sua intervenção, fazer aqui quase uma avaliação a anteriori para o processo legislativo que está a correr na Assembleia. Então faríamos ao contrário. Então deixa o Governo legislar, nós levamos a resolução do Conselho de Ministros, apresentamos e depois pede-se a apreciação parlamentar. É outro mecanismo que podia acontecer. Não foi esse que foi escolhido. Não me vão exigir agora que eu venha dar a minha opinião pessoal. Não, eu falo aqui em nome do Governo, e é o Governo que falará sempre, e portanto eu não tenho dois chapéus, eu não consigo tirar, agora vou tirar o chapéu do Governo, agora fala o cidadão. Não consigo, Sr. Deputado, peço-lhe desculpa. Mesmo assim respondi. Pela Iniciativa Liberal, inscreve-se, Sr. Deputada, faz favor, são 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. De facto, esta audição, independentemente do requerimento já ser antigo, surge numa altura que acaba por fazer pouco sentido, porque esta lei já devia ter sido revista, é um facto. Nós ouvimos aqui o Partido Socialista também muito empenhado na alteração da lei, mas a verdade é que a quem cabia fazer a alteração inicial da lei era o Partido Socialista, portanto, isto agora, como sempre, tem sempre uma certa graça.
Portanto, não fizeram em devida altura. Nós, no início de funções deste Governo, ouvimos da parte do Ministério das Infraestruturas e também do Ministério do Trabalho abertura para alterar esta lei. Nós já tínhamos dirigido uma pergunta exatamente para saber qual era o ponto de situação, qual era a ideia. A verdade é que depois não foi feito da parte do Governo. Entretanto, aqui surgiu a discussão e, como já aqui foi referido, existem neste momento 2 projetos que baixaram à especialidade, que têm especialidade. O projeto do Partido Social Democrata e da Iniciativa Liberal, que de certa forma acabam por ir os dois mais ou menos no mesmo caminho, temos algumas divergências, mas o fundo ou o caminho é o mesmo, e de facto não é a altura certa para ouvirmos o Ministro das Infraestruturas sobre isto, porque agora o trabalho está do lado do Parlamento. Neste processo de especialidade é de facto importante nós ouvirmos novamente as várias associações que se têm manifestado sempre muito. Nós, obviamente, para construir o projeto de lei já falámos com elas, portanto sabemos. Claro que não conseguimos ir ao encontro, porque cada partido tem a sua forma de ver o mercado e de como é que o mercado funciona, portanto, obviamente, e deixar aqui, porque também diria que nos estão a ouvir, que não vamos conseguir, obviamente, ir ao encontro de todas as expectativas de todas as entidades, porque isto não existe uma questão de conseguir agradar a todos, mas de facto há um conjunto de alterações que têm que ser feitas, porque a verdade é que desde que esta lei entrou em vigor, em muitas situações, quem saiu prejudicado foram os consumidores, que acabam por ter muito menos escolha, por exemplo, e aqui eu gostava de deixar só uma nota sobre as 2 propostas que falam isso e que têm dado muita confusão e que a própria AMT também não é muito favorável, que tem a ver com o fim da limitação das tarifas dinâmicas. E eu gostava só de deixar claro o que é que isso significa. Isso significa que uma pessoa tem um carro sempre que precisa dele. Portanto, que era isto que acontecia antes da entrada em vigor desta lei. Quando havia momentos de especial procura, portanto, ou às vezes em dias de chuva em que as pessoas precisam de encontrar um carro, a verdade é que nessa altura conseguiam encontrar um carro em segundos e em minutos, dependendo do sítio onde estivessem. E se isso nas cidades até acaba por acontecer, fora das grandes cidades isto é muito complicado. E o que é que este fim esta proibição da limitação que se incluiu na lei faz com que não existam incentivos a ter mais carros naquele momento? Portanto, quando nós dizemos que estamos a incluir esta proibição para proteger os consumidores, eu gostava de relembrar que estamos a falar de plataformas que as pessoas aceitam o custo ou a estimativa de preço que lá está. Portanto, o consumidor tem sempre um papel que pode ou não aceitar. E, portanto, gostava de deixar nesta audição esta especial questão, porque temos visto da parte dos organismos, nomeadamente da AMT, também o seu parecer foi contra este fim, e gostava de explicar o que é que isto significa. Significa que a pessoa, quando precisa de um carro, tem um carro e tem sempre o poder de escolher ou não pagar por esse carro. Portanto, qual é a prioridade da pessoa? É ter um carro, seja a que custo for, ou não ter de todo. Portanto, era só isto que eu deixava claro. Não sei se quer fazer algum comentário, mas de facto, como lhe disse, eu não tenho propriamente perguntas para lhe fazer, porque acho que não é o momento claro, de ouvir o Sr. Ministro nisto, mas se quiser deixar algum comentário, percebemos. À vontade. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Ministro, faz favor. Não, Sr. Presidente, não tenho também comentário nenhum a fazer. Sim. Muito bem, passa a vez do LIVRE, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faz favor, Sra. Deputada, são 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei muito breve, porque de facto já estamos aqui, já estão aqui connosco há muitas horas. Relativamente ao trabalho que esta Comissão irá fazer sobre a atualização deste regime, eu gostava de perguntar, porque na verdade o IMT emitiu o relatório de avaliação previsto na lei em dezembro de 2021. E desde então passaram 3 anos de pós-pandemia, em que, na verdade, a mobilidade mudou muito e, portanto, gostava de saber se o Governo tem conhecimento ou tem na sua posse alguma atualização deste relatório ou alguma nova versão deste relatório de avaliação da lei, porque esse seria importante até para os trabalhos aqui da Comissão e de discussão dos projetos de lei que baixaram à Comissão. E a outra pergunta é se além da revisão deste regime, se o Governo prevê
e, portanto, que irá ser feita na Comissão, mas se o Governo prevê mais alguma iniciativa legislativa neste âmbito, tanto de TVDEs como no setor dos táxis, que necessariamente estão ligados. Obrigada. Sr. Ministro, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Pronto, eu acho que a Sra. Deputada fez a pergunta que se impõe. No fundo, é dizer o que é que o Governo e o IMT, durante estes 10 meses, o que é que fizeram. Pronto, é um facto. O IMT apresentou um relatório em 22, depois a AMT apresentou o relatório de 23 e o relatório de 24, e isso pode ser tudo disponibilizado à Assembleia. O IMT, a nosso pedido, faz uma proposta de processo legislativo. E, portanto, nós temos essa proposta. E, portanto, lá está. Mas isso era invertermos a lógica. Mas não temos problemas nenhuns em partilhar. Aliás, o IMT é um instituto que trabalha para todos nós. E, portanto, claro que o Governo, se não tem havido este ímpeto legislativo por parte da Assembleia, teria assumido, não ia esperar mais 3 anos para resolver. Não. Por isso é que eu lhe disse que temos, de facto, aliás, temos uma avaliação criteriosa sobre todas as propostas que foram apresentadas na Assembleia. E a proposta do IMT e a nossa visão do processo, claro. E, portanto, mas como lhe disse, estamos agora no papel de espectadores ativos no sentido em que somos conhecedores, temos acesso à informação e temos a nossa visão para o setor, mas, como lhe disse, muito próxima daquela que é a visão apresentada pelo PSD e já agora pela IEL, porque ambos são muito próximos os dois projetos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Pergunto aos grupos parlamentares que pretendam inscrever-se para a segunda ronda. Não há inscrições, então eu despedia-me do Sr. Ministro, da Sra. Secretária de Estado, agradecendo... Sim. Nós vamos continuar com a ordem do dia, portanto, Sr. Ministro, muito obrigado, Sra. Secretária de Estado.